Tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem, que tenha a paz que excede o entendimento, a paz que vai além das circunstâncias, a paz verdadeira que só Jesus pode dar. Eu quero refletir com você um pouco sobre uma doutrina fundamental do cristianismo chamada ressurreição dos mortos. É muito além de uma doutrina, é uma expectativa, uma esperança, um desejo, um alvo, um objetivo, um propósito de vida para o cristão. O cristão verdadeiro, o povo da Bíblia, ele vive neste mundo momentos de grande alegria, de grande prazer, mas também vive momentos de aflição também, como qualquer outra pessoa, qualquer outro ser humano, não é isso? Momentos de adversidade, de oposição, normal, é a vida. É assim que nós vivemos. Mas nós cremos que existe uma esperança maravilhosa. Nós temos uma esperança chamada ressurreição dos mortos, onde passaremos a eternidade com Cristo no reino de paz, no reino de perfeita justiça. Por que então ressurreição dos mortos? É porque os cristãos, eles esperavam o regresso de Jesus, a vinda de Jesus. E se ela não acontecesse enquanto ele estivesse em vida, o mesmo vale para nós, né? Se não acontecer enquanto estivermos em vida, nós sabemos que ainda que estivermos mortos, seremos é, ressuscitados para encontrar o Senhor Jesus. Essa doutrina da ressurreição dos mortos, ela está expressa em vários textos da Bíblia, e eu vou citar um deles aqui no Novo Testamento, e depois um do Antigo Testamento. No Novo Testamento, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, olha como que a Bíblia aborda esse tema. Não quero, porém, irmãos, no verso 13, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então a Bíblia está dizendo, olha, você que é cristão, você que é de Jesus, você que é de Deus, não seja ignorante acerca dos que dormem. Não fique desinformado da condição deles. Porque se você não souber a situação deles, se você ignorar o estado, a condição deles, a esperança deles, você vai ficar triste igual os demais que não têm esperança. Vai ficar triste igual os demais que não têm esperança. E é muito prazeroso de seguir a leitura quando fala assim: se cremos que Jesus morreu e Jesus ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então existe ainda uma esperança para aquele cristão que perdeu um ente querido, e fala, quando Jesus voltar, além de eu encontrar Jesus, ele vai trazer de volta em sua companhia aquelas pessoas amadas que já partiram. Então, por isso a Bíblia fala, para que não entristeçais como os demais que não têm esperança. Esse acerca dos que dormem, os que dormem no Senhor, é um eufemismo, né? A Bíblia aqui está falando dos que morreram. Porém, ela para suavizar, a Bíblia usa essa figura de linguagem, né? Essa expressão do eufemismo, né? Os que dormem, mas está falando de mortos, pessoas que morreram em Cristo. Tanto é que no verso de número 16 isso é muito claro, quando fala assim, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro do que? Primeiro do que nós que estivermos vivos, porque no verso 17 fala, depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens para encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor, do verso 18, capítulo 4 de 1 aos Tessalonicenses. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Essa doutrina, ressurreição dos mortos, é algo maravilhoso para a nossa vida, para nós vivermos aqui em paz, em esperança, diante de tanta adversidade, tantas frustrações, diante de tantas expectativas ruins para esse mundo, né? Que a gente vive, injustiça, maldade, crueldade, tanta exploração. Nós olhamos para cima, para o alto, a Bíblia fala, erguei as vossas cabeças. É uma necessidade a gente viver essa esperança. Não é apenas uma doutrina, um dogma, mas é uma necessidade de nós vivermos isso. Sabemos que temos vida eterna com Cristo. Mas agora,
Isso não pode tirar o nosso ímpeto de produzir, de trabalhar, de lutar, né? De planejar, de buscar executar os nossos planejamentos, porque nós não sabemos quando será. Por mais que os sinais mostram sempre que parece que é agora, mas nós não sabemos. Então devemos prosseguir a nossa vida, a nossa jornada aqui, mas não tirar o foco da eternidade com Cristo. Para a gente compreender hoje essa doutrina da ressurreição dos mortos, é muito mais simples do que para a época que esse texto foi escrito, que durante o ano, cerca do ano 50 depois de Cristo, ou seja, há 1970 e 80 anos atrás. Então, naquele tempo não havia as descobertas científicas sobre o DNA, por exemplo, que é possível identificar, né, o DNA humano numa porção de terra, no pó da terra. É possível identificar o DNA humano até mesmo na água, no ar. Olha que interessante. Hoje as descobertas científicas afirmam que é possível identificar o DNA humano até mesmo no ar. E nesse tempo não era. E o DNA, ele tem a nossa personalidade, né? Vamos dizer assim, cada indivíduo tem a sua própria identificação no seu DNA. Então o DNA é seu. O meu é o meu, o seu é o seu. Ou seja, ele é individualizado. Então hoje, para a gente compreender a ressurreição dos mortos, considerando as descobertas científicas, é bem mais fácil da gente compreender. Agora imagina, há quase 2000 anos atrás. E o que dirá há 2500 anos atrás? Olha aqui como que Daniel abordou esse assunto de maneira tão específica, de maneira tão... Parece que ele estava falando, escrevendo para o jornal do dia. Então, de maneira tão específica, quando ele fala assim, Daniel capítulo 12, verso de número 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então ele está dizendo, olha, muitos dos que dormem no pó da terra, dormir aqui morto também, no pó da terra. Olha a especificação, a especificidade, né? Especificação, está bem detalhado. Os que dormem no pó da terra ressuscitaram. Porque aquele material humano, aqueles tecidos humanos, né? Mesmo que estejam em porções que a gente não consegue ver porque está misturado no pó da terra, mas é possível identificar o DNA de cada indivíduo ali. Então a Bíblia fala, eles vão ressuscitar. Agora haverá ressurreição dos justos, dos salvos, justos não porque pela justiça própria, mas pela justiça de Cristo, que foi imputada naqueles que creem em Cristo, aqueles que receberam a Cristo como Salvador. A obra de Cristo tem poder sobre eles, poder de justificação, de torná-los justos diante de Deus. Agora, quem rejeita a Cristo, não é que ele seja inferior moralmente do que os demais, do que o cristão, não é isto, mas é porque ele rejeitou a única possibilidade de salvação, de justificação diante de Deus, que é o sangue de Cristo. A única diferença é essa, não se trata de alguém ser melhor ou pior, se trata da obra de Cristo ter validade naquela vida, ter poder naquela vida, porque aquela pessoa recebeu a Cristo. E outros rejeitaram a Cristo, ainda zombaram de Cristo, não é assim que a gente vê? As pessoas zombam do Evangelho de Cristo sem conhecer realmente o que é o significado da morte de Jesus. Às vezes uma celebração apenas é tradicionalismo, formalismo, até mesmo aquele efeito, né, de manada. Um está fazendo, eu vou fazer também, mas não é nada, para muitos não é nada individual. Mas para aqueles que tratam isso como algo individual, ele recebe pessoalmente a Cristo na sua vida, ele é justificado. Então, ainda que ele esteja no pó da terra, ele vai ser ressuscitado para encontrar o Senhor nos ares e estará para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com essa palavra, diz o texto bíblico.